Com muito carinho, em nome da Ultra Farma, tá aqui no coração da gente, recebendo essas duas feras, dois mestres nos assuntos, né, nas suas respectivas atividades. Dr. Fábio Freire, mais uma vez um prazer tê-lo aqui. Dr. Fábio Freire, que é especialista, médico, especialista, né, em direitos de medicina. Né? Além de ser médico, ele se preocupa muito com isso. E a gente tem que parabenizar ele toda semana aqui, viu? Toda semana. Ele já até falou, pô, Mário, já falou parabéns, mas eu falo de novo. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo Prazer bem. em tê-lo aqui mais uma vez, viu? Prazer é nosso. E, claro, ele é como se fosse o Filipão. Porque qual que foi a missão dele? Dentro do projeto, que é um projeto fantástico, né? Que já, inclusive, tem esse site maravilhoso, que é o guiasaudepopular.com.br, doutor Fábio Freire foi tipo o Filipão. Então, o Sidney Oliveira também ajudando, o pessoal falou, você vai ter que ser o Filipão, você só vai ter que contratar camisa 10. E é assim, assistente social, médico, médica. Esse outro que está aqui do meu lado, que já participou a semana passada e que eu faço questão de cumprimentar sempre, que é o mestre também naquilo que faz, doutor Alberto Germano, direito na área médica. Doutor Alberto, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e vamos em frente. E vamos em frente. E a gente falou a semana passada, nós prometemos no final, eu me lembro, no final do quadro na semana passada, que a gente ia falar num assunto importante. Porque o doutor Alberto estava falando a respeito dos direitos do estudante com câncer, que descobre que tem o câncer, e que a escola tem que ir lá na casa dele. A estrutura tem que ser dada para ele terminar o curso, em qualquer idade, se for criança, se for adulto, enfim. E aí a gente tocou que a gente ia falar num assunto também importante relacionado com essa questão do atendimento médico em casa. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que já virou, né, praxe, o pessoal adotar assim, home care, né, que é o atendimento em casa, é o médico em casa. Então eu quero que o Dr. Fábio Freire fale um pouco desse assunto e que depois o Dr. Alberto Germano também discorra dentro dessa questão do direito na área de saúde. Doutor Fábio, quando é necessário um paciente ser tratado em casa? Ou seja, não pode ir mais no hospital, ele tem condições de repente, isso que eu acho que é fundamental, de deixar o leito livre para outra pessoa usar e ele ficar em casa com mais conforto, sendo atendido por um médico. Quando que isso é necessário, doutor? Isso, na verdade, assim, ó, o home care, ele foi um dos grandes avanços que aconteceram na área da saúde nas últimas décadas, né? Principalmente nas últimas 2 décadas. Então, o home care, ele vem da língua inglesa, que significa cuidado em casa, né? Então, home care. Então, para as pessoas poderem entender melhor de onde surgiu esse conceito. Então, na verdade, o home care significa que você vai ter todo o cuidado que você precisa na sua casa, seja ele um cuidado que demande equipamentos médicos, ou enfermeiras, médicos, fisioterapeutas. Cada caso é um caso. Então, assim, tem alguns home cares, por exemplo, que precisam de toda uma estrutura. É como se você tivesse uma mini terapia intensiva dentro de casa, uma UTI montada na casa de alguns pacientes, porque eles precisam de todo um suporte de monitorização. E tem alguns home cares em que você tem uma demanda um pouco mais simples, em que a pessoa pode ter um atendimento de um médico uma vez por semana, eventualmente. Então, o que o home care ele ajuda? Ele ajuda no sentido de humanizar o atendimento, deixar o paciente mais perto da sua família. Ele deshospitaliza, né, o atendimento, ou seja, tira do hospital, porque o hospital tem muito risco de infecção hospitalar, os custos são muito altos no hospital. Então, você pega aquele paciente, às vezes, Carlos, que está no hospital só para tomar um antibiótico. A gente tem casos assim que o indivíduo está com uma infecção no osso e ele vai ficar assim, ó, a única coisa que está fazendo aqui é tomando esse antibiótico. Mas por que eu não posso tomar em casa? Foi daí que surgiu a necessidade. Então, o home care atende perfis mais variados de pacientes, até pacientes agudos que vão ficar com home care durante 3 meses, até pacientes que vão ficar com home care para a vida inteira. Então, são casos diferentes, né? Então, o home care é uma coisa muito boa, é uma coisa que tem inúmeras vantagens, né, no sentido do paciente e no sentido também dos hospitais, né, e do sistema público e do sistema privado também, porque é mais barato. É muito mais barato, Carlos, você ter uma estrutura de home care do que deixar a pessoa dentro do hospital.
Tá né? certo, perfeito. Só que muitas vezes a gente não consegue isso nem na rede pública, né? Porque não tem uma estrutura boa de home care. E deveria ter, né? Porque você tem que gerir o sistema de uma forma eficiente. O home care é uma coisa eficiente em termos de custos, né? E no sistema privado também, né? Que são as pessoas que têm convênio e eventualmente que são só particulares, que são raras, mas existem. E então aí geram muitos problemas, assim. A gente às vezes tem muito problema porque a gente tem a indicação do home care, aquele paciente não precisa ficar no hospital, ele pode ficar na casa dele, tendo aquele cuidado, e a gente não tem dúvida nenhuma que isso é a melhor opção, mas às vezes tem esses obstáculos que é um tema para o nosso Alberto Germano. Alberto Germano, super Alberto Germano. E aí vem aquela pergunta que não quer calar, que é inevitável. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para o home care, eu não tenho dinheiro para ter uma estrutura dessa. Agora, existe o direito, esse direito, e mesmo, como o Dr. Fábio está dizendo, as empresas, convênios e tudo mais que endurecem, agora, é uma questão de reivindicar direito. Aquele que quer ser atendido em casa e que tem toda a indicação médica para ser atendido em casa, tem esse direito, né, doutor? Independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ter convênio ou de não ter convênio, né? A nossa Constituição brasileira, ela privilegiou alguns princípios, né, que norteiam a nossa sociedade. Um deles é o princípio da dignidade da pessoa humana, onde a pessoa ela tem que ter aquela mínima, né, dignidade para poder viver, né? O direito à vida também. E, indubitavelmente, como o Dr. Fábio mencionou, você se recuperar ao lado dos seus familiares em casa é mais rápido do que no ambiente hospitalar, onde você passa por um local estranho, claro, com todo aquele ambiente de risco aí que o Dr. Fábio mencionou. Bom, então vamos lá. Eu tenho um paciente eu tenho uma Constituição, eu tenho uma lei que garante isso. Eu tenho um paciente, por exemplo, com mal de Alzheimer, que ele não tem nenhuma patologia que precise de um cuidado hospitalar, porém ele precisa de cuidados. Claro. Então, por que não colocar uma equipe multidisciplinar? Bom, aquele paciente precisa de um clínico, aquele paciente precisa de um neurocirurgião uma vez por semana, aquele paciente precisa fisioterapia. Então, você tem uma equipe que visita esse paciente, administrando todos os cuidados que ele necessita em casa, num ambiente domiciliar. E a lei garante isso? Sim, a lei garante isso. Está na lei, né? Está na lei. Você tem que exigir o direito. E mais, no caso de um plano de saúde, muitas vezes, mesmo que não esteja no contrato, é possível você questionar e é possível você também solicitar e é possível também você receber isso. Muitos casos que nós atendemos, inclusive alimentação específica que o Dr. Fábio pode... Interal, né? Interal, quando a pessoa recebe alimentação por sonda. Fralda geriátrica, tudo isso, todos os insumos também é de responsabilidade, como se a pessoa estivesse no hospital, que ele tem tudo aquilo ali para ele utilizar. Então, todos esses insumos, todos esses, os medicamentos, os equipamentos, a equipe multidisciplinar, a pessoa pode receber na sua residência. Inclusive, é importante também, no caso de um paciente de home care, a companhia de energia ela tem que ser avisada para qualquer problema de falta de energia ou falta de energia programada, eles são responsáveis para que não falte ali naquela residência.
no caso de um equipamento, Uma bomba de infusão que precisa de ou energia para levar o alimento integral, né? ou de um oxigênio, alguma coisa que não pode faltar aquela energia, ou no caso de realmente precisar faltar energia, tem que prover ali um mini gerador, alguma fonte de energia para que não falte para aquele paciente. Isso está na Constituição.